etapa de ajuste da teoria, que é pegar todos os dados que vocês levantam dos pacientes e fazer uma lista. E essa lista é uma lista de questionamentos. O que você questiona do seu paciente? Meu paciente lá na enfermaria cirúrgica, eu preciso saber o nome completo, a idade, se tem alguma comorbidade, se ele usa algum tipo de medicação e todas as outras coisas que a gente pergunta. Então, tudo isso você vai fazer uma lista, tudo que você pergunta do seu paciente. E depois, quando você tiver essa lista pronta, o que você vai fazer? Você vai pegar os conceitos principais da teorista. No caso de Wanda Horta, ela utilizou a teoria de Mohana e de Maslow, que é a teoria da pirâmide de necessidades humanas básicas, e a Mohana pegou essa teoria e dividiu a pirâmide em segmentos de necessidades. Ele agrupou isso. E aí, quando a gente fala da hierarquia dessa pirâmide, né, porque é uma pirâmide, a gente tem como a base, que é o mais importante, é a área maior, E um pouco, né? as necessidades fisiológicas. Então, a gente sempre vai priorizar isso. Seguindo o Wanda Horta, a gente sempre vai procurar levantar os dados dos nossos pacientes, que tem a ver primeiro com as necessidades fisiológicas. E aí, depois que você já levantou todas essas informações, você vai pular para um outro questionamento, para coletar dados, que são o quê? As necessidades de segurança. Não adianta só eu pegar as necessidades fisiológicas. Se eu só fizer um olhar para a questão fisiológica, eu vou deixar de olhar a segurança, eu vou deixar de olhar as relações interpessoais desse paciente, eu vou deixar de olhar a questão dele com ele mesmo, a questão da autoestima, da autorrealização, e tudo isso é o nosso papel. Ele tem necessidade de várias coisas. Todos nós, né, temos muitas necessidades. Então, você vai precisar pensar o quê? Todos os questionamentos que eu faço referentes à oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono e repouso, exercícios e atividades físicas, sexualidade, abrigo, mecânica corporal e motilidade, cuidado corporal, integridade cutânea e mucosa, integridade física, necessidades de regulação, e nisso a gente engloba a térmica, a hormonal, a neurológica, a hidrossalina, eletrolítica, imunológica, crescimento celular e vascular. Então, olha quanta coisa a gente tem aí para identificar, né, do nosso paciente, colher dados dele só na primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica. O que a gente está falando aqui é uma questão de didática, é uma questão de ensino, é uma forma de raciocinar para você praticar a coleta de dados sem correr risco de esquecer nada. Ela é um norteador. Não é uma coisa engessada. Você pode colher informações sobre relação interpessoal, interação familiar, e depois você ir lá e verificar os sinais vitais do paciente. Essa pirâmide é uma questão de priorização. São as necessidades humanas que você vai priorizar primeiro. Não significa exatamente que você é obrigada a coletar nesta ordem. Nesse momento agora é o primeiro contato de uso da teoria, então a gente meio que segue o passo a passo certinho, mas conforme você vai utilizando a prática, você vai decorando, né? Você vai aprendendo aquilo, você apreende aquilo e não esquece mais, então você sempre vai saber que tem que coletar informações sobre todas as necessidades do paciente. Claro que de acordo com a situação, uma paciente que chega numa emergência, eu não vou coletar todos os dados das necessidades humanas básicas dela naquele momento, porque naquele momento eu preciso de informações rápidas e objetivas para resolver a estabilização dela. Então, eu vou colher o quê? Eu vou colher os sinais vitais, eu vou colher o que aconteceu com ela nesse momento, porque ela está na emergência, eu vou melhorar o conforto dela, estabilizar ela, eu vou encaminhar ela para o médico rapidamente, mas depois eu vou lá e vou continuar o meu levantamento de dados, o meu questionamento. Eu vou saber se tem alguma condição emocional que ela possa estar sofrendo, alguma questão social, alguma violência. A gente que trabalha na área de saúde da mulher, a gente sabe quantas necessidades básicas de segurança e de autoestima são alteradas por causa de violência sexual, por causa de violência física, violência psicológica que as mulheres sofrem, os abusos que elas sofrem o tempo todo. E muitas das vezes, Fernanda, a gente nem pergunta sobre isso. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes.
eu acabo deixando passar. Eu deixo passar uma pergunta ou um questionamento que depois eu lembro, caramba, eu não perguntei para ela como é que é a relação dela com o marido dela dentro de casa. E para a gente que trabalha com ginecologia e obstetrícia, isso é tão importante. A gente sabe que isso remete a mecanismos de ocitocina, de hormônios que levam ao estresse e altera situações da gravidez. Então, essa forma de pensar, que é usar a teoria, ela condiciona muito a gente a fazer o certo. Então, essas informações aqui, às vezes, você nem vai pegar tudo. Isso é o completo, é o perfeitão. Nossa, tudo de necessidades fisiológicas eu preciso colher. Se você conseguir, beleza, tá ótimo. Agora, se você não conseguir também, tudo bem. Num outro momento você tenta. E às vezes a gente vai aperfeiçoando. No início a gente percebe que não é tão bom, que não fica tão legal, né? Às vezes acontece. Isso já aconteceu muito comigo e acontece até hoje. Eu tô fazendo alguma coisa e eu percebo que, caramba, eu podia ter melhorado isso. Não, às vezes não dá para melhorar, mas no próximo atendimento eu vou me atentar. Eu já estou mais espertinha, então no próximo atendimento ou no próximo instrumento que eu criar, porque agora já estão aí revisando instrumentos. Daqui a 1 ou 2 anos vocês vão ver como foi a implantação desse instrumento, já vão poder tirar coisas que vocês viram que não usavam, ou então colocar coisas que vocês precisavam perguntar, investigar e ter registrado que não faziam, né? Então, tem também as necessidades de locomoção, percepção, que é a questão do olfato, da visão, da questão do gustativa, o tato, e a necessidade de ambiente, também é importante, e a necessidade terapêutica.